O que que você precisa saber quando você está começando a estudar música que se refere ao ritmo musical, aos valores das notas? Vamos lá, vamos começar a conversar sobre isso, isso é muito importante. Primeiro ponto que você precisa saber, que as notas musicais, elas não têm um valor único, um valor fixo. As notas musicais, quando elas são escritas na pauta, elas assumem valores, O que elas têm entre elas é uma relação de subordinação, de uma figura vale mais, então ela manda mais, né? Ela vale mais, ela tem mais tempo para ela, ok? Do que outras valem menos. Eu brincava com as crianças, né? Mas é uma brincadeira bem assim, é só para trazer para a realidade das crianças. Eu falava que umas são mais ricas e outras são mais pobres e ponto. Só isso, entendeu? Mas não é fixo. Eu não sei quanto de dinheiro que a nota rica tem e quanto que a pobre tem, porque eles podem mudar. Mas o fato é que não mudava é que quem era rico continuaria sempre sendo rico, como as castas indianas, né? E quem era pobre continuaria sendo sempre pobre, né? Enfim, as figuras, elas têm um valor que não é fixo, elas podem mudar, mas a relação entre elas de uma valer mais do que a outra não muda. Esse é o primeiro ponto que você tem que saber. O segundo ponto que você tem que saber é que essas figuras, elas são colocadas na pauta e elas são metrificadas. Elas vêm assim, ó. Eu coloco aqui assim, né? Coloco a clave e eu coloco as figuras. E de repente, fecha. E tem a figura aqui também, e fecha. E elas vão começando a ser compactadas em partes. E essas partes são chamadas de compasso. Então as figuras, elas vão sendo estabelecidas em compassos aqui, e que esses compassos musicais aqui seguem uma ordem pré-estabelecida por uma fração que aparece aqui, ó. Essa fração é a fórmula, é uma fórmula. É a fórmula que designa o que está acontecendo no compasso. Essa fórmula aqui, ela vai indicar quantos tempos tem a música, quantos pulsos eu estou sentindo. A música pode ter 2 pulsos, 1, 2, pode ter 3, 1, 2, 3, 1, ou pode ter 4, 1, 2, 3, 4. E aí você precisa estudar mais sobre essas fórmulas de compasso e entender sobre isso, porque você vai ver que essas notas que estão colocadas aqui, elas são colocadas de forma a agrupar cada pulso, cada tempo. Esse caso aqui é um exemplo de uma música que tem 2 pulsos, porque o número de cima aqui diz que tem 2 pulsos. Então, eu posso agrupar essas 3 notas em 2 pulsos. Eu posso fazer da seguinte forma. Agrupei essas num pulso e deixei essa para o outro pulso. Quando eu começo a fazer isso, eu mudo a roupa da nota. Você lembra que a nota estava até então com uma bolinha branca, né? Era essa roupagem que ela tinha. Agora aqui mudou toda a roupa dela. Ela já ficou com uma roupa preta, ficou com uns penduricário aqui, né? Ficou com um negocinho aqui, essa aqui só ficou com penduricário. Mudou a fisionomia, a apresentação da nota. Isso fez mudar o nome dela? Não. Isso apenas designou para mim que isso aqui é um agrupamento que está no primeiro pulso e que esse é o agrupamento de sons que está no segundo pulso. Então, as notas, elas se agrupam e preenchem os pulsos que a fórmula de compasso está passando. Você precisa acostumar a ver esses aqui, esses agrupamentos, e ter uma imagem interna de como que ele soa, porque isso vai trazer para você o entendimento da lógica matemática desses compassos e das células, porque eu chamo isso de células. Isso é uma célula que foi gerada para preencher o pulso 1. Essa é uma outra célula. Não sou só eu que chamo de célula, tá? Isso é chamado de células, são células rítmicas. Isso é a célula rítmica que preenche o pulso 2. E o fato é que você precisa olhar para esse padrão aqui de célula e saber o som dele. Do mesmo jeito que você olha para esse padrão aqui de sílabas e sabe o som dela. Qual que é o som dessa sílaba? K. Qual que é o som dessa? Zá. E aí você junta as 2 sílabas e você fala casa. Porque alguém te ensinou a saber que C mais A lá atrás, quando você estava se alfabetizando. Eu falo K, é esse o som, K. Alguém te ensinou que S mais A é Zá. Tem um som de Z aqui. E alguém te ensinou isso. Tanto que hoje você nem pensa mais. Você olha essa célula aqui, que na verdade é uma sílaba, e sabe o som dela, sabe? Você pode falar em voz alta, mas pode falar também para o seu ouvido interno. Você lê em voz baixa. Você tem que olhar para isso aqui e você tem que aprender que o som disso aqui é Tati, Tati. Não é só você falar como se você estivesse chamando uma pessoa, ô Tati. Não. É você colocar isso dentro de uma sensação de um pulso. Você tem que sentir o pulso aqui,
Pulso é algo regular, é uma batida constante que vai trazendo o chão da música. Toda música tem um pulso. Ele pode ser um pulso que está mais rápido, mas ele fica ali constantemente rápido. Ou ele pode estar mais lento, mas ele tem esse pulso. Então você pega esse pulso, sente um pulso, inventa a velocidade desse pulso, qualquer que for ela, e você distribui dentro dele a proporção matemática de tati, 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 tati. Não pode ser tati, ô tati, tati, ô tati. Não, é tati, tati. E assim você está sentindo dois sons em um pulso. Tati, 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 tati. Aqui é o som de tá no pulso. É apenas um som, o tá que dura o pulso todo. Tá, 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 tá. Não é tá, tá. Não é assim. Tem que durar o som, o pulso todo. Tá, 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 tá. E aqui era tati, tati. E aí a hora que você junta os dois, você fala como você fala casa. Você vai falar tati, tá, tati, tá. Uma vez que você passa por esse processo de entender que as figuras musicais vão se agrupar assim, você esquece aquela relação que às vezes te ensinam, que a semibreve vale 4 tempos, que às vezes não, né? Que muitas vezes ensinam, que a mínima vale 2 tempos, e que a semínima vale 1 tempo, e que a colcheia vale meio. E daí saber que a colcheia vale meio? Saber que a colcheia vale meio te ajuda a tocar aqui? Não. Você tem que, na verdade, entender como que você preenche o pulso, como que você está sentindo o pulso e como que você controla a quantidade de sons no pulso, entendeu? E eu dei o exemplo com essa escrita, e essa escrita veio baseada nesse compasso. Porém, se eu mudo o compasso, eu mudo totalmente a escrita. Vou dar um outro exemplo. Se eu coloco aqui, ó, o compasso 2x2, é um outro tipo de compasso que pode vir. A escrita vai mudar. Eu vou agrupar aqui de novo, só que agora a escrita fica assim, ó. É diferente. São outras roupagens que surgiram. Aqui, a nota estava com essa roupa toda preta. As 3 estavam pretas e as 2 primeiras tinham essa união. Essa não. Tá vendo? Eu mudei de novo a roupagem. Na música, essa roupagem é chamada de figuras musicais. Nós temos 7 roupagens, ou com o termo correto, 7 figuras musicais. Essa, e faltou mais uma que não coube. Essa aqui. Essas aqui. Essa figura chama semibreve, essa chama mínima, semínima, colcheia, semicolcheia, fusa e semifusa. Você encontra isso em qualquer livro de teoria, ok? Ok, essas são as figuras musicais. Cada uma delas tem uma proporção de valor maior. Essa é a que vale mais. Essa é a que vale menos de todas, ok? Isso não muda. Essa vale mais, essa vale menos. E sempre vai diminuindo, vai valendo cada vez menos. Menos. Na verdade, vale metade. Essa aqui é metade dela. E essa aqui passa a ser metade dessa. Vai diminuindo sempre metade. Sempre metade. Vai ficando cada vez menor. Então, só por aqui você percebe que essa aqui já vale mais do que essas aqui. Porque pela ordem que eu tô apresentando, que eu tô falando que vai diminuindo metade. Essa vale mais do que essas aqui. Beleza. Mas e daí? Como que eu toco isso? O que adianta eu saber o tempo dela? Até porque aqui, essa já não vale mais aquilo que ensinam automaticamente. Aqui ensinam, né, geralmente aqui, né, ó. O que você vai ver falar é que essa aqui, essa branquinha, a mínima, vale 2 tempos. Não é uma verdade. Nesse compasso aqui, ela já vale só 1 tempo. Mas o que é uma verdade é que ela vai sempre valer mais que essa. Se ela vale 1 tempo, essas duas aqui valem meio cada uma. Naquele exemplo ali, quando ela vale 2, ela pode valer 2, mas não é sempre. Se ela vale 2, aí essa aqui vale 1, porque ela é metade, entendeu? Nesse caso, ela vai valer 1. Então, os valores mudam, mas a sensação de toque, não, de proporção, porque isso aqui é, de novo, um agrupamento de uma célula TAT no pulso 1. E esse é o agrupamento de uma célula Tá no pulso 2. Como que eu toco isso? Isso, do mesmo jeito que eu leio, casa. Eu sei fazer a distribuição de 2 sons no pulso. Tá, ti, tá.
é uma escrita diferente e a sonoridade é a mesma. Tá, ti, tá, tá, ti, tá. É a mesma sonoridade daqui. Então você precisa começar a entender essas células. Buscar entender essa distribuição. Você precisa ganhar intimidade com as células rítmicas. Estudar mais sobre elas. Não ficar vinculado ao estudo do valor das notas, mas sim da célula, da distribuição. Porque quando você estiver lendo uma música, a primeira informação que você tem que pensar é nessa célula rítmica.